Não vou entrar em detalhes de amor, como amar um ao outro, ou o que representa o amor um pelo outro. Mas eu quero entrar hoje no amor que Cristo revela para os seus discípulos no gasofilácio, na caixinha de oferta. Não como nosso prato, mas era uma caixinha de oferta em uma forma de uma trombeta. Ela era feita de metal, especialmente de bronze, e ela era feita assim que todos podiam ouvir a quantidade ou a grandiosidade de cada oferta que era colocada. Então, se o barulho da trombeta era grande, aí tinham pessoas desses ricos que tocavam a trombeta. Eles eram honrados pelas ofertas. Então, era uma forma bem diferente. E Jesus está diante de uma dessas caixas de ofertas, desses gasofilácios, e ele observa. E essas caixas de ofertas, normalmente elas estavam no pátio das mulheres. No pátio das mulheres. Porque para elas verem como os maridos eram bondosos para com o reino de Deus. Então, é uma história muito interessante atrás de como dar oferta, fazer ofertas e tudo aquilo. Mas eu gostaria de fazer lembrar aqui um tema: praticar o amor a Deus. Nós sempre ouvimos, você ama a Deus? Você pratica o amor de Deus ao outro? Mas nós paramos muitas vezes de não refletir essa palavra, praticar o amor a Deus. Nós sempre somos desafiados a praticar o amor de Deus ao outro, ao próximo, não é isso? Como Jesus disse, Pedro, quem é o teu próximo daquilo? Então tem várias histórias atrás disso, e também na época passada tem livros sobre isso, por causa do amor. Mas aqui eu gostaria de hoje, entre nós irmãos, meditar, praticar o amor a Deus. E eu vou citar um exemplo hoje à noite. Nós estamos próximos do Dia das Mães, já? E a Dia dos Pais, desculpa. Estamos bem próximos, mas eu quero citar a minha mãe hoje nesse texto como exemplo. É raro às vezes eu fazer isso, mas eu orei muito para poder trazer esse exemplo. Minha mãe e meu pai não eram muito de igreja, mas quando tinha festa ou alguma coisa para a igreja, eles sempre tinham a prontidão de doar, ofertar. E a minha mãe sempre tinha a característica de ofertar cucas para o café. Então ela ofertava a média de 8 cucas grandes. Era feita aquelas formas de lata de azeite, lembram? Abria a lata, o funileiro fazia uma forma disso. E a minha mãe sempre dava, em média, 8 cucas grandes para a igreja. E ela dava cuca de farofa, cuca de banana, cuca de queijo e cuca de nata. Minha mãe era expert para isso. E o meu pai sempre dava portinhos de 6 a 8 semanas para a roda fortuna. Ele tinha sempre uma porta e ele sempre controlava que ela tinha que criar que os portinhos tivessem 8, máximo 10 semanas para a festa da igreja em outubro. Isso funcionava bem. Ele nunca deu um porco aleijado com alguma coisa. Sempre a porta inteira. Se ela dava 8, tinha todos os 8 dias. Se dava 6, era 6. E aí um dia, um sábado à tarde, nós como crianças ajudamos a minha mãe a segurar as formas para ela colocar dentro do forno, a lenha. E para não cair, então, e ela dizia, não entorte, senão o lado fica grosso e não o lado fica fino. O fino queima, cuide bastante. E num dado dia, de nós fazemos essas cucas, ajudando a minha mãe, uma dessas cucas ficou defeituosa. Não foi uma cuca muito bonita. E ela sempre já fazia cuca para nós tomar café à tarde. E a gente se alegrava quando tinha uma coisa assim. E vai para o café da tarde, já sábado à tarde. E ela tirou, nós estávamos juntos, sempre estávamos ajudando a mamãe. Ela pedia isso. E quando ela saiu defeituosa, eu sei que o meu irmão, um pouco mais velho que eu, que é o Valdir, que ainda vive também, hoje é o único que ainda vive da família comigo, ele quis colocar em cima das cucas para a igreja. E aí eu quero chegar com vocês, o que ela respondeu. Não, para a igreja a gente dá o melhor.
Aí o meu irmão respondeu, mas quem vai ver? A outra vai em cima. Mas nós sabemos que ela não é bonita. Isso ficou gravado na minha memória, eu devo ter tido naquela época a média de 7 a 8 anos. Isso me acompanhou. E nesse texto hoje, a história da minha mãe ficou muito real. Lembrando que ela disse, não, para a igreja é o melhor. Por que igreja? Para eles, igreja era também a presença de Deus. Mas não era aquele Deus que eles aceitavam, viviam o dia a dia, aquele amor de Deus, aquele perdão de Deus. Não, era igreja. Era o espaço social, era tudo para eles. Isso provocou muita dificuldade para mim depois no seminário também. Tá? Porque a gente foi criado nesse ambiente. Mas enfim, onde eu quero chegar com vocês? Aí tem uma diferença em praticar o amor a Deus e praticar o amor de Deus. Tem uma diferença. Pelas palavras parece que não tem. Mas a Deus e o amor de Deus, aí tem uma diferença. Aí é a pergunta que eu faço, o exemplo que eu coloquei. Como eu pratico o meu amor a Deus, no meu dia a dia? Como é que eu vejo a minha vida amando a Deus? E aí vem aquela questão assim que a gente tudo pede de Deus, né? Peça bênção é o que mais tem, ser pidonchas de Deus. Mas tem uma diferença muito grande. O que eu estou dando em amar a Deus? E aí, olhando para esse lado, lembra que eu citei esse exemplo há dias atrás, sobre aquela menina lá na Inglaterra, que era o trabalho de evangelismo na Inglaterra, que a menina foi inteira em cima da bandeja, ela pediu para coletar a oferta, que ele abaixasse, aí ela abaixou, ele dizia assim, mas aí de repente o que pegava a oferta olhou de novo, aí o pastor disse, o missionário, abaixa até embaixo. E a menina foi inteira em cima da bandeja. E se tornou uma precursora de missões em toda a Inglaterra, depois até para a Índia. Então, é o entregar todo a Deus. Todo a Deus. Eu amar a Deus em todas as coisas. Aí vem as palavras do Novo Testamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus com todas as tuas forças. Amar a Deus com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Então, é aí que está a diferença em praticar o amor a Deus. E praticar o amor a Deus, ele inclui, de uma forma sem exceção, a obediência a Ele. A obediência a Ele. Ele não está pedindo que você não desobedeça mais. Mas Ele está pedindo que você coloque a Ele todo esse teu amor, para Ele poder agir com o amor dEle através de você, aonde você está. Muitas vezes nós não conseguimos ter frutos, não conseguimos ter retorno do amor de Deus na nossa vida, na igreja, na família, porque nós não permitimos que Deus trabalhe com o meu amor que eu dou a Ele, porque eu fico com Ele. Então, essa é a grande diferença. Então, aí, praticar o amor a Deus. Como podemos viver no dia a dia essa diferença? Como é que eu posso viver uma diferença no dia a dia de praticar o amor a Deus? É bem simples. Senhor é contigo. Eu não vou caminhar na caminhada sem a tua presença. Eu não vou esperar tu dares a tua mão para mim, mas eu já vou ao teu encontro, Senhor. Pega a minha mão, segure ela. Eu preciso da tua segurança, eu preciso da tua companhia. Então, o viver o dia a dia, o amor a Deus, representa a entrega total. Total. E aí agora, irmãos, vejam bem, vem a história de Jesus nesse quadrante, nessa história dessa mulher pobre. Lá no Pacto das Mulheres, da sua oferta, era um quadrante, ou seja, eram 2 quadrantes de prata, deu como oferta, e a gente pesquisando um quadrante, era o trabalho de 15 minutos por dia.
A gente sempre ouve, é um dia de trabalho. Na verdade, eram 15 minutos de trabalho, um quadrante de ciclo. Então ela trabalhou, mas como era uma mulher pobre, ela não tinha muita confiança do povo. Então, 15 minutos, ela ganhava um ciclo. Talvez até para ir no templo, ela tinha trabalhado, naquela hora ele foi para o templo com esse pequeno salário que ela tinha arrecadado naquela hora de trabalhar 30 minutos. 30 minutos. Aí ela trabalhou, e imagine agora ela viver essa intensidade com Deus, ouvir as trombetas tocando, e as trombetas em forma de um funil que levava o dinheiro lá para baixo nas caixas do gasofilácio, onde fazia muito barulho. E aí ainda tinha o corneteiro que tocava, dizendo, olha, esse aqui deu muito, esse aqui é um privilegiado. Tá? E aí vem essa mulher e Jesus está sentado ali, e observando as ofertas. Irmãos, Jesus não queria saber o quanto você dava. A igreja hoje também não quer saber disso. Mas eu me lembro como criança e depois como professor de escola dominical na igreja luterana, aí nós fazíamos a coleta. Para nós a palavra coleta era normal. Então, depois quando eu fui no seminário eu fui pesquisar o que significa a palavra coleta. Coleta é a alimentação que o cachorro ganha. Vejam, aí chegou a esse ponto na igreja por não viver o amor a Deus, mas viver apenas o amor à sociedade, aquele espaço religioso. Então, era isso que era dado a coleta. E nós tínhamos a média de 100, 120 crianças na escola dominical, domingos de manhã. Vocês não podem imaginar o charque que vinha de dinheiro. Ainda tinha aquele dinheiro antigo de papel, era colado com fita durex, até com papel de cigarro, tudo aquilo, e bem amassado e fedorento. Alguns eram só metade ainda, que os irmãos rasgavam para cada um ter um pedaço de oferta. Depois nós tivemos que colar. Era só os restos, os restos. Então aí a gente percebe como se vive o amor a Deus, com aquilo que eu dou a Deus, com aquilo que eu me disponho a estar dando para Deus, porque essa obra aqui não é minha, nem sua, o conjunto é a obra do Senhor. Então o teu amor a Deus, o meu amor a Deus, é que faz esse contexto todo ele, essa semeadura. E aí vem essa mulher pobre, está lá para dar a sua oferta, e ela dá a sua oferta e Jesus chama os discípulos. Aqui até podemos dizer assim um pouco, Jesus era um indivíduo que fiscalizava. Mas Jesus estava pronto para, através disso que aconteceu, a dar o exemplo para os seus discípulos, que estavam sendo preparados para depois entenderem a obra do Senhor. Eles vão trabalhar amando a Deus ou vão trabalhar dedicando o seu amor à obra de Deus? Trabalhar amando a Deus é uma forma bem diferente, mas trabalhar amando a Deus, dar o seu amor a Deus no seu dia a dia, tem uma diferença muito grande. Eu acho que nós podemos perceber isso em nós, como é diferente quando você dedica o teu amor num dia, você passa um dia de muita dificuldade, e você faz a reflexão, e você começa a refletir o quanto o amor era balela, mas o quanto de repente esse amor agora começa a ter fundamento dentro de você, porque você começa a amar a Deus, e não apenas amando a Deus para ser um cristão que nem uma vara de bambu. Mas continuando, então ali, o estilo de gasofilácio foi em forma de uma trombeta, que eu já falei para vocês. E aí agora, irmãos, eu quero ler o texto para vocês. É curto, é Marcos capítulo 12, versículo 41 a 44. Não sei se alguém chegou a ler, mas esse texto é muito conhecido. Mas sempre conhecido em dar o melhor a Deus
mas não se representa eu amar a Deus, eu ter o amor a Deus, eu servir com o amor a Deus. E aí também vem a resposta, eu sou abençoado por este amor de Deus em minha vida. Então, ouçam. Marcos capítulo 12, versículo 41 ao 44. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondentes a um quadrante. E, chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo quanto possuía, tudo o seu sustento. Esse sustento é do dia aqui. Não é o sustento do mês ou da semana, é o sustento do dia. Irmãos, aí nós gostaríamos de meditar um pouco sobre essa forma dessa mulher em amar a Deus. E aí eu quero olhar junto com nós aqui, como nós amamos a Deus. Nós amamos a Deus como pessoas que esperam receber as bênçãos dele, ou nós amamos a Deus para estar prontos a recebê-lo a qualquer hora na nossa vida. Quando eu digo qualquer hora, é de repente ele vai te chamar. Estar preparado. Aonde você sabe que você foi segurado pela mão de Deus até no final. Então, essa viúva pobre, ela tem um grande exemplo para nós a ensinar e que deu para os discípulos. O primeiro pensamento é do ponto de vista humano. Agora vamos olhar primeiro a mulher de forma humana. Nós também olhamos isso de forma humana. As pessoas dentro da igreja, em festas ou em direções de graças, ou em outras formas, nós olhamos com olhos humanos. E isso é tudo bem natural. Bem natural. Porque Deus os criou como seres humanos, pensantes e, sobretudo, com o livre-arbítrio. Então, Deus não excluiu de nós a maneira racional de pensar, olhar, observar, até de repente criticar, ou até de repente elogiar. Tudo isso Deus permitiu estar no homem. Porém, cada homem, ou seja, cada mulher, precisa saber fazer o peso. Tá? E aí eu volto com essa viúva. Essa viúva, ela fez um peso. Eu vou dar tudo para essa oferta e eu sei que eu vou conseguir de novo. Então ela se dedicou de uma forma inteira e Jesus percebeu isso. Ninguém falou para ela, mas Jesus é o conhecedor de todas as coisas. Então, do ponto de vista humano, era desnecessária. Pensem, irmãos, 2 denários. Fazia diferença na oferta daqueles que tocavam trombeta? De repente, desculpa eu li, mas de repente até os 2 denários, aquela moedinha pequena, ela era pequena, era tamanho da ponta de um dedo, aquele mindinho aqui, ó. Ela chegava a incomodar para alguém que não contava o dinheiro. Porque era pequena demais. Pequena demais. Então, ao ponto de vista humano, para que essa mulher foi dar dinheiro que nos incomoda no contar? Tá? Então, do ponto de vista, não havia necessidade. Não fazia diferença esses 2 denários. Esses 2 denários, irmãos, para comprar, o que a gente pode pensar, ele daria hoje para comprar a média de 4 pãozinhos. Em si, era o sustento dela para uma refeição com os 2 filhos, ou 3 filhos. 4 pãozinhos. Então, vocês notam, irmãos, que para aqueles que ganhavam honras, tocar trombetas e tudo aquilo, esses 2 denários eram um incômodo. Não fazia diferença. Não fazia diferença.
Talvez não conhecia naquela época de grão em grão a galinha enche o papo, o resultado é um ovo que você faz com arroz e é uma refeição. Talvez não conhecia naquela época essa frase, mas eu tenho certeza que eles também sabiam de ajudar um pouco. Mas para estes grandes, essa oferta não era necessária. Segundo o B, sem valor. Essas duas moedinhas não tinham valor ao ser humano. De forma humana vista, a oferta dessa mulher não tinha valor nenhum. O que eles vão fazer com isso? E ademais ainda, não era a oferta, o dinheiro oficial de Roma. Era o dinheiro judeu. E o dinheiro judeu não tinha valor para os romanos. Era outra dificuldade, fazer a transação dessas moedas. Agora imaginem alguém sair lá dos fariseus, aquela cúpula, e ir de repente para um banco, ou coletar as pequenas moedas, e num banco de Roma, que ele já tinha o seu banco de troca de valores, e trocar alguns denários. Então, era literalmente uma oferta sem valor. Pequena demais. Era muito pequena. E aí tem uma outra frase que nós conhecemos: quem não honra o pequeno, o grande não merece, não é isso? Nós conhecemos isso, é nos incutido na cabeça. Em outras palavras, o que você ganha, honra. Mesmo que é pouco, mesmo que é pequeno, você vai precisar um dia dessa coisa, né? Que você recebeu. Então, pequena demais. E um terceiro pensamento em cima disso, do ponto de vista humano, é presunçosa, porque a viúva, então, dependia totalmente de Deus. Será que a viúva era humilde mesmo? Nós falamos dessa pobre mulher. Mas será que ela era humilde mesmo? Será que ela não era presunçosa humanamente visto? Eu também vou dar o que eu tenho. Mesmo que ninguém toque a trombeta, mas eu vou dar. Eu vou mostrar que eu também dei. Nós temos muito isso hoje entre os nossos povo pobre. Muito. Né? E, então, de repente, é uma questão muito presunçosa dela como humana. Eu vou mostrar que eu estou passando na frente dos gasofiláceos, jogo a minha moedinha lá em cima dentro, que era alto, jogo lá dentro, mesmo que ela não faz barulho. Mas eles estão vendo o que eu estou colocando. Então, irmãos, ser presunçoso não significa ser só rico. Ou a classe média. Também pode ser um pobre. Pode ser um pobre. Um pobre também tem a sua liberdade humana, não é verdade? Quantos pobres nós temos que estão na beira da rua porque eles optam em ser pobres? Eles optam em estar na beira da rua, eles optam de estar lá na Cracolândia, e optam não sei aonde, tudo onde eles estarem, né? Então, vejam que essa questão do ser humano, ele tem essa liberdade, e Deus dá essa liberdade. Mas Jesus vê essa mulher. Ela tinha liberdade de dar tudo que ela tinha, só que dentro disso, ela não pensou em ser alguém que está colocando. Ela deu tudo o que precisava para depois comer. Ela provavelmente foi tocada pela palavra de Deus no templo, no lugar das mulheres. E nós sabemos que liam muito, sempre o livro de Isaías. E provavelmente ela foi tocada pela palavra. Então ela, não, eu vou dar também. Então, mas olhando para esse lado humano, tanto o rico quanto o médio, quanto o pobre, eles são presunçosos. E aí eu digo para vocês, quem caminha nesse caminho é muito difícil entender o amor a Deus. O amor a Deus. Não o amor de Deus de você para mim ou para o seu próximo. É o teu amor a Deus e o que você vai fazer com esse Deus que tu estás dedicando o teu amor amanhã com aqueles que você vai encontrar. Essa é a diferença. Esse amor a Deus, ele tem um peso muito grande em nossa vida. Muito grande. Porque, você tem que amar a Deus. Lembra que eu já falei várias vezes
É muito mais fácil dizer ao outro, Deus ama você, do que você dizer para o outro, eu amo Jesus e Deus te ama. Você primeiro se coloca. Eu achei que esses dias uma coisa fantástica, eu sempre usava isso na escola. Em um tempo, como professor de educação religiosa, eu tinha 40 turmas. Dá para imaginar uma aula por dia das turmas, então era 40 salas, 40 diários e 40 vezes as provas. Estudava mais de 1000 alunos. E você tinha que preencher os diários, preencher a caderneta de nota e tudo aquilo. Mas enfim, onde eu quero chegar? Aí você percebe, quando você se dedica a isso, lá no meio sempre tem alguém que percebe que é agradecido que o professor existe. E quando você verifica de onde ele vem, você pode perceber, é de uma casa que ama a Deus. Tá? Então é muito importante. Agora um segundo ponto para nós, o ponto de vista de Jesus. Por isso eu falei para vocês que nós iremos pensar hoje nesses pensamentos daquele dar ofertas, o amor a Deus, não o amor de Deus, mas o amor a Deus, do ponto de vista de Jesus. Começando o pensamento, era enorme, grande, bem maior que a riqueza dos ricos. Do ponto de vista, agora vamos para nós, do ponto de vista, o teu amor a Deus é muito maior do que você ou eu, nós possamos imaginar, porque Deus está vendo você, como você o ama. Esse amor a Deus, ele é muito importante na nossa vida do dia a dia. Ele é importante, como o meu estado de saúde, ele é muito importante eu saber que eu posso amar a Deus, ter o amor a Deus, e saber que esse Deus também conhece tudo o que eu estou passando. Mesmo que os irmãos não estão passando, não sabendo de tudo isso, mas eu sei que Deus sabe. E essa é a importância que Jesus estava dando para os discípulos. Né? Quando Jesus viu, ele era enorme. A oferta dessa viúva era enorme. Por que era enorme? Porque o povo judeu chegou uma época antes que não tinham nem para comer. Nem para comer. E logo em seguida, irmãos, logo em seguida, quando toda essa história passa, nós sabemos que Jerusalém foi totalmente destruída. Especialmente pela época dos romanos, Calígula e eles. Tá? Que mães chegaram a comer a sua criança, de fome que eles tinham. Chegaram a beber sangue das crianças, porque queriam água para beber. Porque a água toda estava infestada com sangue pelas mortes que os romanos praticaram. Então, do ponto de vista de Jesus, essa oferta era muito grande. Ela era enorme, porque Jesus sabia o que o seu povo iria passar mais tarde, mas também o que o povo já tinha passado no Velho Testamento. Quando foi falado hoje do Mar Morto, né? É impressionante como a profecia da época está voltando hoje. E nós estamos com os olhos fechados e os ouvidos tampados em não ouvir ou acompanhar ou desenrolar das profecias do passado. E nós estamos vendo cada dia tem algo novo. Não pense não, irmãos, que tudo que nós estamos vivendo não está nas profecias. Quando o Oriente vier para o Ocidente. Quando o Oriente vier para o Ocidente. E o que está acontecendo? E como está se dando ênfase aos investidores orientais no Brasil. A semana toda agora, a Rede Bandeirantes mostrou o investimento dos árabes no Brasil. Oriente. E eles estão vindo e ninguém percebe. Ninguém percebe. E aí nós vamos lembrar aquela pequena oferta de amor que nós damos a Deus, como ela vai fazer importância. Porque Deus disse, quem ficar fiel, eu
cuidarei deles. Então, é isso que é importante. E um outro pensamento dentro disso ainda, boa porque glorifica a Deus. A oferta da viúva, irmãos, ela era boa. Porque Jesus viu. E Jesus percebeu a importância do que a mulher deu. Ele coloca a importância da mulher como se ela desse tudo agora, porque depois não tem mais necessidade. Agora eu preciso. Agora eu vou dar. Então, isso que é importante. E com essa pequena oferta, ela glorificou a Deus. Deixa eu fazer agora um parênteses para nós, bem pessoal. Muito pessoal, irmãos. Nada de puxar o pé ou orelha, mas não, bem pessoal. Como você prepara a oferta para trazer à igreja? Como você prepara? Eu não estou dizendo o que você dá, o quanto. Como você prepara a oferta que você dá à casa do Senhor? Reflita. Só que essa pergunta, ela para mim se tornou muito séria. Muito séria. Porque eu já vivi com muitas pessoas e sei como às vezes as coisas eram simplesmente, é para a igreja. É para a igreja. A minha pergunta hoje, para todos nós, como você prepara a sua oferta para dar ao Senhor, à casa do Senhor? Ela tem um ritual, irmãos. Ela tem um ritual. Eu amo. Eu vou citar um exemplo de Vítima Azul, lá em cima. Lá eles tinham um envelope, dentro de um cartãozinho com o nome, também havia aqui no Costa Silva na época. E quando vi a primeira vez isso, eu nunca tinha visto dessa forma. Eu pensei nisso. Curioso. Escrever ali o seu nome e quando você dá. E o Costa Silva era a mesma coisa. Mas a Bíblia nos diz o que a direita dá, a esquerda não precisa saber. Eu sei que em Vítima Azul isso gerou muito problema. Muito problema. Porque eu admirei que no culto, às vezes antes do culto, depois do culto, vinham pessoas idosas e me entregavam, embrulharam o dinheiro, enrolado, o dízimo deles. Mas o dízimo não é para o pastor. O dízimo é para a casa do Senhor. Por que eles estão dando para mim? Eu deixei passar assim, algumas senhoras. Aí eu fui nas casas dessas pessoas, que eu já conhecia melhor. Aí eles me disseram o que estava acontecendo. Que era colocado dentro da caixa e pessoas que colocavam desviavam. Aí eu comecei a pensar diferente com isso ali. Não tinha mais nome, não tinha nada, e era tudo dado e sempre 3 pessoas contando dinheiro. Aí acabou. Mas no Costa Silva foi a mesma coisa. Aí foi uma dificuldade enorme nos envelopes de dízimo tirar o cartão com o nome. Foi muito difícil. Especialmente uma família que bateu o pé, não, porque a gente tem que saber o que cada um dá, porque a gente tem que saber o quanto cada um ganha, e é necessário. Ali vemos a fidelidade, porque era, na verdade, um controle. Como Deus foi bom. Justo na pessoa que falou isso, no outro domingo, era o domingo do dízimo, depois da reunião da diretoria. Aí ele colocou o dízimo dentro e caiu na minha mão contar o dízimo, porque a pessoa da contabilidade, ou seja, o contador, o tesoureiro, não estava. E eu marquei bem o envelope dele. E eu não tinha nem metade do dízimo que ele ganhava. Aí eu chamei ele, falei com ele, foi muito difícil falar com ele, mas ele aceitou. Dali em diante, o nome era arriscado, a quantia. E aí eu desenvolvi, irmãos, e isso aqui agora é essa pergunta que eu faço para vocês. Como eu preparo o dízimo, a oferta que eu dou para o Senhor? Essa é uma diferença. De que forma eu dou ao Senhor a minha oferta, o meu dízimo? E aí eu volto a instituir e coloco, eu amo isso.
o dízimo, a oferta, é colocado no altar. Porque é para a mesa do Senhor, para a construção da casa do Senhor. E isto vem pelo fato de nós sabermos como eu dou e de que forma que eu dou. Como eu preparo a minha oferta para trazer domingo que vem à igreja. Como eu preparo o meu dízimo. Eu estou tirando com reservas. Eu não vou passar, então eu não vou dar tanto. Né? Sabe, irmãos, aprendamos a ser fiel sobre aquilo que você pode ser fiel. Isso foi esta mulher que está nos ensinando. Não é um contador, um administrador de empresa, mas esta mulher pobre está nos ensinando como nós podemos ofertar ao Senhor. E aí vem o último pensamento. O Senhor valoriza o amor sacrificial e não a quantia. Sabe, Deus não olha para o homem que está bem vestido, ou para a mulher que está bem vestida, ou bem arrumada. Deus olha lá dentro o teu amor, o nosso amor a Ele. Esse amor a Deus, irmãos. Não é o amor de Deus que eu vivo relacionado ao meu próximo. Como eu amo a Deus? A pergunta é, como eu amo a Deus? Você já se fez a pergunta uma vez, dentro da sua perspectiva de vida, como você ama a Deus? Quando você começa a pensar, e hoje eu falei com a Karina em poucas palavras, a gente fica muito velho, a gente vai lembrando de todas as coisas. Quando você é jovem, você não faz importância daquilo que o pai e a mãe fizeram por você. Mas quando você chega próximo à idade deles, você percebe o quanto era difícil eles sustentaram uma família. Eu hoje ainda não consigo entender como meu pai conseguiu sustentar 8 filhos, cuidar de 4 idosos, cuidar de mais 3 idosos que é da família e de mais 2 mães solteiras. E não trabalhava fora, mas era um bom negociador de gado. Recebia, ele aqui. A minha mãe era o caixa, ele aqui. Tá? Irmãos, essa é a razão que Jesus está chamando os discípulos para eles olharem como esta mulher agiu relacionado a Deus e não a ela pela igreja. E a partir do momento, irmãos e irmãs, que nós começamos a praticar esse amor a Deus em nosso meio, vai ter uma transformação em nossa vida. Porque para ti vai ser mais importante olhar para Deus do que olhar para o bolso do homem. Essa é uma grande diferença que nós temos que aprender como lidar da oferta. Como você prepara a sua oferta. Como nós preparamos a nossa oferta. Em Mitmazum, eu recebi, ainda naquela época, o dinheiro até que estava resolvido, o dízimo de uma deficiente. Ela era fiel a Deus, vive ainda hoje. Tinha daquele moço que ligou para você, que falou comigo esses dias. O Costa Silva não chegou a conhecer, mas a dona Garcia chegou a conhecer, que estavam em cima do dia de ações de graça. E ela tinha um carinho tão especial em guardar o dízimo e colocar num envelope pequeno e embrulhar como presente. Eu admirava. No começo eu pensei, esqueci. Eu achava que era um presente para mim. E aí eu vi, não, mas isso não é presente para mim. Isso é o dinheiro do dízimo, que é o dízimo de um salário mínimo. O dinheiro. Aí eu perguntei para o tesoureiro, para o Oscar, que hoje é falecido, Oscar Marinho, e eu disse assim, pastor, isso é o dízimo dela. O amor que ela tinha em dar um dízimo embrulhado. E aí a oferta dela não era mais assim em dinheiro e papel, eram moedas. E sempre dentro do saquinho de moedas, dava uma vez por mês a oferta, com moedas, tinha um biscoito junto dentro. Em gratidão que ela podia dar ao Senhor. Sabe, ela preparava isso, tinha um ritual. E nós temos que aprender
a dizer uma vez: Senhor, eu te amo, eu quero dar de mim o que eu posso da melhor forma possível. Irmãos e irmãs, que nós possamos dar de melhor forma possível. Em outras palavras, para terminar o nosso meditação, desprender-se para Deus. Não permitir que na nossa vida de amor a Deus o mundo seja interferido. Ah, mas todo mundo faz, então eu posso fazer também. Ah, antigamente não era assim, mas hoje já é assim de novo. Então, sabe, irmãos, nós precisamos desprender-nos daquilo que está ao lado para Deus. E Deus vai perceber esse momento, no fundo é um ritual, como eu vou me desprender do mundo para me dedicar a Deus. Terminando, eu tinha uma professora em Londrina, a dona Melva Beck. Nós sempre dizíamos que ela era a esposa de Jesus Cristo, os alunos. Mas você nunca ouvia alguém debochar da dona Melva. Nunca. Ela tinha um respeito por todas as pessoas que ela chamava de senhor e de senhora. Eu achava isso tão estranho, porque lá em Virama é tudo, né? Então, alguém chamava de senhor e senhora. Mas, enfim. E aí, um dia, ela veio no seminário, ela disse: irmãos, eu peço perdão, que eu cheguei 5 minutos mais tarde hoje na aula. Eu estava me dedicando à oração pelas provas dos alunos hoje. E eu orei e não lembrei que já tinha passado da hora. Eu peço perdão. E essas palavras dessa mulher, aquele dia, me marcou muito, como ela se desprendeu do labor humano em favor dos alunos que estavam orando. E nós tivemos uma prova muito difícil para ela. Muito difícil. E todos nós fomos bem. E eu não posso esquecer, foi a intercessão de ela se desprender do ofício de professor e levar os alunos ao Senhor por amor que ela tinha a Deus. Irmãos e irmãs, que esse amor a Deus você possa praticar essa semana, meditar nele, e que eu também estou fazendo, fiz isso a semana toda. E eu sei que ele tem resultado na nossa vida. O amor a Deus. Terminando, se nós não temos o amor à esposa e ao esposo, aos filhos, as coisas não funcionam. Não é verdade? Então, que Deus possa te abençoar a semana com o amor a Ele. E saber amar a Ele em todas as coisas. E neste amor, irmãos, neste amor, eu quero fazer vocês lembrarem para a ceia o Salmo 23. Para mim foi hoje bem novo quando estava orando pela ceia, pelo grupo. É o primeiro domingo à noite do culto. Esperamos que Deus esteja nos abençoando com o nosso amor a Ele. Tá? Mas o que eu quero colocar para os irmãos, Salmo 23, quando ele diz assim: o Senhor é o meu pastor. Com isso estou declarando a minha total entrega a Ele. Ele é o meu pastor. E esse pastor, Ele deu a sua vida por cada um de nós. E não é só para nós os que cremos nele. Ele também deu a vida dele por todos que não nele creem. E por não crerem nele, eles vão ser julgados. E aqueles que nele creem já passaram do julgamento. Então, isso é muito importante lembrar. Eu vou participar da ceia porque o Senhor é o meu pastor. Que essa semana com a ceia, o Senhor é o meu pastor,
possa também te fazer refletir esse amor a Deus que me conduz com o pastor do Senhor. E o pastor do Senhor é quem? O filho dele. E o filho desse pastor veio para morrer por nós. Então isso é muito importante nós lembrarmos para a ceia. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então na noite em que Jesus foi traído, nós sempre sabemos o ritual. Em cima disso, ele tomou o pão, o cálice e deu graças. Eu gostaria que nós também pudéssemos colocar de pé para podermos dar graças por essa ceia, tá? E depois eu peço para que a Cláudia e a Karine venham à frente para distribuir hoje a ceia. Pode ser? Tá? Pai Celestial, muito obrigado por esse momento de meditação e pelo momento que nós podemos aprender o amar aqui, o amor aqui. Ajude-nos a entender a Tua Palavra. Ajude-nos, Senhor, a estar sob a Tua Palavra e caminhar sob a Tua Palavra. Assim, Senhor, como Tu nos amas e nos ensinas a amar, assim como Tu és o pastor nosso, ensina-nos a ser as Tuas ovelhas. E queremos lembrar juntos o que fizestes por nós na noite da traição, Senhor. Fizestes tudo e do melhor para cada um de nós. E deste-nos com isto o símbolo da vida, o símbolo da ressurreição e o símbolo do perdão. Assim, ó Pai, eu te peço que Tu possas abençoar e santificar o pão que foi massacrado pela padaria, mas ele massacrou-se também assim como o Teu corpo por nós. Santifica esse pão e abençoe-o. Da mesma forma, Senhor, o cálice. Nós sabemos que essa uva foi massacrada com pés, com balaios, com cargas de caminhão e de trator, mas dela saiu o sumo puro e o verdadeiro sumo do qual Tu usastes como símbolo do Teu sangue, Senhor. E que como símbolo do Teu sangue, nós queremos também comemorar ele no dia de hoje e saber que tudo Tu fizestes por nós, mas também pelo Teu sangue nos perdoas, nos purificas e nos limpas de todos os pecados. Ajude-nos a reconhecer os nossos erros. Assim, ó Pai, eu Te agradeço que Tu abençoas o cálice e o pão, e isto eu peço em nome de Jesus. Amém, Senhor.